aluno, olá, aluna. Sou Viviane dos Reis Soares, professora de História, e estou aqui, para a gente ter uma aula que é destinada ao terceiro ano do ensino médio. A aula de hoje ela vai ser dividida em duas partes, porque nós vamos tratar de Primeira Guerra Mundial. Então, a gente vai iniciar essa aula hoje e teremos outra aula para concluirmos o assunto. Então, na aula de hoje, a gente vai analisar os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, buscando compreender o contexto mundial anterior à eclosão da guerra. Espera-se que ao final dessa aula você seja capaz de compreender o processo de origem de grandes guerras e a forma como essas guerras vão afetar a nossa política, a economia e a cultura. Vamos contextualizar então, antes de começarmos a tratar de fato da guerra, entender um pouquinho do que acontecia na Europa nesse período, que é aí, na virada aí do século XX. Bom, nós estávamos vivendo um período de muita prosperidade econômica. Esse período ele foi até chamado de Belle Époque. Algumas características o desenvolvimento da comunicação, do transporte, a gente tem um crescimento urbano, o uso da eletricidade, são transformações que vão alterar significativamente a vida. Ela traz para a gente uma visão muito positiva com relação ao capitalismo, Por quê? Porque era um período de muito otimismo, aquela ideia de que aquele progresso ele era ilimitado, Que nós não perderíamos aquele desenvolvimento. E tudo isso, gente, traz aí uma certa segurança, de que as tecnologias, o desenvolvimento científico, e o desenvolvimento capitalista, ele só faria crescer, ele só iria se desenvolver. Toda essa expectativa que se criou em torno desse momento, toda essa euforia, elas foram quebradas aí, com a eclosão da guerra. Então, tinha um pensador que até falava, que as luzes haviam se apagado em toda a Europa. Uma clara referência a esse período da Belle Époque, em que se acreditava nesse desenvolvimento, em todo esse crescimento, toda essa riqueza, E, de repente, tudo aquilo se apaga porque a gente tem início a uma grande guerra, que vai fazer com que a sociedade nunca mais fosse a mesma. Então, mas vamos pensar aqui, quais os fatores que levaram o mundo a se envolver em uma guerra? Se a gente falou de prosperidade, desenvolvimento, o que aconteceu nisso tudo que faz com que tenha uma guerra aí? Então, vamos pensar um pouco sobre esses fatores. O primeiro que a gente traz aqui é a disputa imperialista. Já que a gente estava falando de desenvolvimento, de crescimento, a gente relaciona esse crescimento à Revolução Industrial, Mas à medida em que mais países se industrializavam, era necessário aí, tanto locais onde se conseguisse matéria-prima, quanto locais para vender seus produtos, o que a gente chama de mercado consumidor. Isso faz com que as potências que se industrializavam buscassem territórios onde pudessem explorar. Que foram alvos aí desse momento são os continentes africano e asiático, que sofreram aí com esse processo de expansão imperialista, esse desejo de fazer crescer, de conseguir mais territórios, de ter onde explorar, de ter onde vender também os seus produtos. Então, a gente vai ter a Inglaterra com um grande domínio imperialista. A Inglaterra ela foi o primeiro país a se industrializar. Então, a gente entende porque ela sai na frente nesse processo, Ela já possuía domínio na Ásia, na África e também na América. A gente vai ter outras nações que vão se industrializar, como França, Alemanha, Que demora um pouquinho a ter esse processo, mas quando ele acontece, passam a disputar com a Inglaterra. E a gente tem a assinatura de muitos tratados entre essas potências. E esses acordos que foram feitos, eles permitiram que a guerra não acontecesse antes de 1914. Mas a gente percebe que havia aí uma rivalidade crescente entre essas potências, uma vez que a demanda era muito maior de gente para comprar e também de fontes de recursos. Então, a gente vai ver que nesse contexto que nós estamos trabalhando, ocorre a divisão do continente africano, Ele é um alvo da colonização e as potências europeias, elas vão dividir o continente como se fosse um bolo na mesa, Pegando os pedaços, explorando o máximo que pudesse, Só que à medida em que as terras para serem dominadas, elas
diminuíam, né, foram tornando mais escassas, aumentava a rivalidade. Então, os países que se industrializaram na frente pegaram os melhores lugares, né, e os países que estavam nesse processo, né, eles entravam para a disputa. Então, menos terra significou mais rivalidade entre esses países. E aí a gente vai ter Estados Unidos e Japão se industrializando também, né, e fazendo agravar essas disputas aí imperialistas no período. Então, essa situação, ela vai gerar aí, né, essa sensação de proximidade de uma guerra. Aqui a gente tem um mapa que vai trazer um pouco sobre a África, né, nesse contexto, como ela estava antes, né. O que está de coloridinho aqui, ó, é a região que foi dominada, né, que foi colonizada. Então, a gente vê que em 1870 a gente tem algumas partes aí, né, que estão sob ocupação britânica, né, domínio turco e francês, né. E quando a gente olha em 1895, pouco tempo depois, o que a gente observa é que a África está toda dividida, né? Ela está sendo explorada pelas potências europeias, justamente por essas questões que eu comentei, né? Essas disputas imperialistas, essa busca aí por territórios. Outras questões que nós vamos ver agora nos ajudam a entender como que essa guerra vai de fato eclodir, né? Uma importante para a gente é a expansão das ideias nacionalistas, principalmente a partir da Revolução Francesa. A gente tem um fortalecimento do nacionalismo, né? E esse fortalecimento, esse sentimento de pertencer a uma pátria, né? De buscar essa unidade, ele vai crescer cada vez mais. Dois movimentos nacionalistas chamam a atenção para a gente nesse período: o pan-germanismo e o pan-eslavismo. O pan-germanismo, ele tem a ideia, né, de unir os países que têm origem germânica, né, o país que mais defendia era a Alemanha. E o pan-eslavismo, ele queria unir as nações eslavas. E era um projeto, né, muito apoiado pela Rússia, que tinha interesse também nessas nações aí. Também nesse período a gente tem a questão da paz armada. É um nome bem contraditório, né? Paz armada, como que é isso? É o seguinte, ainda não tinha acontecido a guerra, então, digamos que a gente estava em paz. Só que, apesar da paz aparente, o que a gente tinha era os países numa corrida armamentista, querendo produzir armas, estocar armas, porque imaginava a possibilidade da guerra. Então, se diziam em paz, mas estavam produzindo meios, né, de guerrear. Por isso, esse período ele é chamado de paz armada, e aí a gente chama atenção, né, para os vários armamentos que foram criados nesse momento e o estoque que foi feito, né, que dá a magnitude que essa guerra teve, né, justamente por causa desse desenvolvimento aí bélico. Outra questão importante para a gente entender o período que antecedeu a guerra é a política de alianças, né? O que é isso, gente? Como os países já imaginavam que poderia acontecer uma guerra, eles começaram a fazer acordos, né? Ó, vamos nos unir para combater o inimigo comum, de forma que alguns blocos se formaram, né? Países com interesses comuns se agruparam e a gente teve duas grandes alianças na Europa. De um lado, a gente teve, né, foi chamado de Tríplice, né, a gente está falando de 3 países, Tríplice Aliança, e de outro lado, a gente tem a chamada Tríplice Entente, né, a palavra entente é uma referência a acordo, entendimento, né. Então, de um lado, a Tríplice Aliança, a gente vai ter a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro. Né? Qual que é o combinado desses 3? Se um país atacar qualquer um deles, os outros imediatamente entrariam em defesa desse país que foi atacado, certo? De outro lado, a gente tem os países da Entente, que é formado pela Inglaterra, França e Rússia, com o mesmo acordo. O ataque a um deles era a mesma coisa se fosse um ataque a todos eles. Eles uniriam e defenderiam, né, o seu grupo, certo? Uma questão importante também para a gente entender essa guerra é a região balcânica, né? A região dos Balcãs. Por quê, gente? Porque era uma região muito desejada, vamos pensar. Ela fazia parte do Império Turco e à medida que os turcos perderam um pouco o controle sobre essa região, a gente tem a formação de vários países. E esses países, eles vão ser cobiçados, né? Eles vão ser fruto de interesse. Tanto a gente vai ver por parte da Áustria, que tenta a anexação de algumas regiões, como a gente vai ver também esse movimento por parte da Rússia, né? Isso entra um pouco, né, no caso da Rússia, naquela questão do pan-eslavismo que nós comentamos. Então, o que vai acontecer? A Áustria, ela queria aumentar os seus territórios,
né, já tinha aí esse desejo de expansão. Por outro lado, a Rússia tinha a expectativa parecida, né, de crescer o seu território, né, naquele local, e que era um local, gente, de muita riqueza, era um local muito desejado, como eu comentei. Então, o que acontece? Tentando conter esse imperialismo, né, da Áustria, a gente vai ter aí alguns movimentos contrários por parte dos russos. O que os russos vão fazer? Como a Áustria já dominava uma região, como a Bósnia e Herzegovina, a gente vai ter uma tentativa por parte dos russos de incentivar a autonomia dos povos balcânicos, né? Ou seja, não permitir que a Áustria continue dominando. Só que, por outro lado, gente, a Áustria tinha também o ideal de permanecer com essa expansão, de formar uma grande nação, certo? Os sérvios, gente, eles desejavam também formar um país eslavo, né? Uma reunião dos países eslavos dentro do pan-eslavismo que tinha o apoio da Rússia, como eu comentei. Então, só para a gente fechar, a gente tinha a Áustria, que queria expandir para a região dos Balcãs, com apoio da Alemanha, né? A gente tinha, por outro lado, a Sérvia, que queria formar uma grande nação eslava, com apoio da Rússia. Só para a gente entender que tem movimentos aí dos dois lados relacionados com a região dos Balcãs. Então, o que vai acontecer? O herdeiro da Áustria, o arquiduque Francisco Ferdinando, ele resolve, então, né, viajar até a Bósnia, né, e tentar divulgar o projeto de formar uma grande nação austríaca na região aí. Só que ele foi assassinado. E esse assassinato ele foi atribuído aí a um estudante da Sérvia, né, que era contra a anexação da Bósnia, e isso faz com que haja uma crise diplomática entre a Áustria e a Sérvia. Então, a Áustria ela vai retaliar, por quê? Porque foi um sérvio que promoveu a morte do herdeiro do trono austríaco. E aí que a gente consegue entender melhor, né, como essa guerra vai acontecer. Então, olha, como um conflito localizado na região dos Balcãs se transformou numa guerra mundial, né? Como é que isso aconteceu? Aí a gente vai lembrar lá daquela política de alianças que a gente falou lá no comecinho. Então, ó, só para a gente entender esse movimento. A Áustria declarou guerra à Sérvia. Por que a Áustria declarou guerra à Sérvia? Porque um sérvio matou o herdeiro austríaco, tá lembrado, né? A gente costuma dizer que a morte do herdeiro do trono austríaco, né, do Francisco Ferdinando, foi o estopim para a guerra acontecer. O que é o estopim, gente? É porque a gente já tinha muita coisa para fazer essa guerra acontecer. O estopim é o que de fato faz a bomba explodir, né? Um evento que precisava, a gota d'água que a gente costuma dizer. Então, olha, quando a Áustria ataca a Sérvia, a Rússia imediatamente se posiciona para defender os sérvios, né? Já que a Rússia apoiava lá o pan-eslavismo, né? E aí o que vai acontecer? A Alemanha era aliada da Áustria, lá da Tríplice Aliança. A Alemanha vai entrar em favor da Áustria e vai declarar guerra à Rússia, né? E aí, o que acontece? A Inglaterra e a França, que eram aliadas à Rússia, vão declarar guerra à Alemanha. E é nesse contexto que nós vamos ter a explosão aí, né, da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, só para a gente fechar, a Áustria declara guerra à Sérvia, Rússia apoia a Sérvia. A Alemanha, que apoia a Áustria, ataca a Rússia. E aí, França e Inglaterra, que apoia a Rússia, ataca a Alemanha. Tá feita a situação, né? Começou, então, a guerra aí. Então, vamos reforçar um pouquinho o que a gente falou até aqui, por meio de um mapa conceitual. Qual que é a ideia, gente? Eu trouxe aqui a Entente no meio, né? A Tríplice Entente. E ali a gente tem algumas ideias que seria aí a formação da Tríplice Entente. Então, o legal é você sempre colocar um tema e ir puxando assuntos, né? Que vão te ajudar a lembrar daquilo que foi dito. Mas esse mapa conceitual aqui, ele está errado, né? Ele está apresentando a Entente, mas traz aí um monte de outros de países. Então, a gente precisa revelar quais são os países que fazem parte da Tríplice Entente. Vamos pensar: Inglaterra, Rússia, Império Austro-Húngaro, Itália, Alemanha, França, né? Então, para a gente poder entender quais são eles, né? Então, Inglaterra, França, e Rússia, que vão fazer parte da Tríplice Entente. Vale fazer também, né, um mapa conceitual da Tríplice Aliança, né? Colocar mais características, o que vai te ajudar a relembrar isso aí.
Então, além desse mapa conceitual, relembrando as alianças, é muito importante que vocês coloquem também informações que foram trazidas aqui a respeito da eclosão da guerra. Então, algumas ideias. Desde o comecinho da aula, eu vim falando dos antecedentes da guerra. Então, sempre puxar essas questões. O que estava acontecendo na Europa mesmo? Industrialização, já puxei um conceito, né? E o que essa industrialização demandava? E a gente falou, mercado consumidor, né? Matéria-prima, certo? Então a gente já entende. Todo mundo quer a mesma coisa. O que isso gera? Os conflitos que nós falamos, né? Então, a gente entender como estava naquele momento nos ajuda a compreender o próximo passo. Ah, não tem guerra não, mas vamos produzir armas. Aí tem a chamada paz armada, né? Ah, sozinho eu vou conseguir lutar? Né? Não tem jeito. Então, vamos às políticas de aliança. E aí a gente tem a divisão da Europa em 2 grandes blocos, né? É importante a gente mencionar que esses blocos, eles tinham apoiadores, né? O Brasil, por exemplo, que não tem uma participação efetiva na guerra, ele apoia o grupo dos países da Entente. E como que se dá esse apoio, gente? Oferecendo medicamentos, oferecendo aí ajuda humanitária, né? Patrulhamento do oceano. Então, a gente tem uma participação que é importante. Na próxima aula, a gente pode até entrar mais nesse assunto, né? Outra questão que a gente entendeu ali como muito importante para entender a guerra, gente, é o nacionalismo. Não podemos esquecer essa questão de entender, né, que poderia existir uma pátria que fosse superior à outra, uma valorização tão grande de uma região que fizesse com que outra região fosse atacada, né? Isso é muito importante. Mas aquela questão balcânica, ela nos ajuda a desvendar, então, esse início aí da guerra, né? Nos ajuda a entender como é que ela vai, né, acontecer de fato. E a gente, ao tratar da questão balcânica, fica muito forte essa questão nacionalista também, né? E principalmente a gente consegue perceber isso por parte aí do pan-eslavismo, né? Quando a gente tem o atentado por parte de um sérvio, a gente entender que não quis dizer que era o pensamento da Sérvia, mas daquele momento de nacionalismo exagerado, né? Um membro daquela nação é que cometeu o ato que vai fazer com que essa guerra de fato, né, vai aí acontecer. Então, voltamos ao nosso mapa conceitual, a gente elencou algumas das questões que podem ser colocadas e que vão nos ajudar a compreender o processo de eclosão da guerra, então. Eu deixo aqui para vocês a informação de que a gente vai continuar essa aula, né? E aí a gente vai poder falar de fato do conflito, como que ele se desenrolou, quais regiões foram palcos desses conflitos, né? Quais regiões tiveram mais prejuízo, o que uma guerra traz aí, né, de consequências, quais os desenvolvimentos que a gente também vai ter no decorrer dessa guerra. Tudo isso vai nos ajudar a compreender um pouco como é que a gente tem uma reorganização do mundo a partir da ocorrência de uma guerra. Outra coisa muito importante, a gente entender como é que a Primeira Guerra Mundial, ela esteve ligada à Segunda Guerra Mundial, né? Quais as questões que não se resolvem nessa Primeira Guerra e que vão deixar um fio condutor para que em outro momento a gente passe pelo desenvolvimento aí de uma outra guerra. Então, deixo aqui para vocês, né, essa dica de sempre trabalhar com o mapa conceitual, sempre registrando. Quando a gente fala de guerra, nós estamos falando de muitos detalhes, muito nome de países, né? Isso faz com que às vezes a gente se perca um pouco. Então, à medida que você está assistindo essa aula, registre, vai puxando a setinha, separa as alianças, vai anotando tudo, que fica mais fácil a compreensão. E na próxima aula nós vamos ver aí separadinho, cada momento, né? E como é que se deu o desenrolar desse processo. Então, fique ligado na próxima aula, estude bastante, fique de olho no PET, não deixe de participar do chat, tirando dúvidas, né? Isso vai fazer com que você possa ter um aprendizado aí melhor. Então, até mais!